Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus. O título da nossa mensagem hoje é O Finado Vive. Hebreus 9, versículo 11. E a gente vai ler aí até, por enquanto, o 17. 11 ao 17, por enquanto. Quem achou de Deus é bom. Eu vou ler, você acompanha na sua Bíblia. Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sobre a primeira aliança. Porque onde há um testamento, é necessário constatar a morte de quem o fez. Sim, porque um testamento só é confirmado depois da morte de quem o fez, pois de maneira nenhuma um testamento tem força de lei, enquanto ainda vive quem o fez. Oremos. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Ela é poderosa, ela divide junto as medulas e ossos e penetra onde o psicólogo, onde o medicamento, onde uma conversa entre pessoas não pode penetrar. A Tua palavra vai no íntimo do homem e da mulher. E eu te peço que, assim como o Senhor falou comigo através desta palavra, o Senhor também use a minha voz para transmitir aquilo que o Senhor quer a tua igreja nesta noite. Que seja uma noite edificante por meio da tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, ontem foi dia de finados. Uns anos atrás a gente fazia um evento que me inspirou a colocar o título dessa mensagem, O Finado Vive. Gente, fazemos isso lá na igreja de Nilópolis. Gente, era o evento mais cheio da denominação. Não sei se Feliciano chegou a pegar, Finado Vive? Pegou, né? Finado Feliciano, pra vocês terem uma ideia de quanto tempo, Feliciano era jovem, era adolescente, então tem muito tempo. Feliciano, pegou a Letícia também? Sempre, né? Demais. Pastor Carlos, agora bispo, na época era pastor, mas o bispo Carlos Alberto, energia total, tinha samba gospel lá, gente, adoidado. A gente fazia evangelismo, cantava o dia inteiro, comia o dia inteiro, 300 barraquinhas de comida lá, pelo amor de Deus, era muito legal. Tinham várias pregações, tinham eventos, tinham várias pregações, e canta, e volta, e dança, e gente, muito bom. Então, era um evento realizado sempre no dia 2, e uma resposta à cultura da morte, do culto à morte no dia de finados. Mas você sabia que o feriado de finados encontra origem na igreja? Mas será que a gente pode chamar esse feriado de cristão? Será? O dia de finados é celebrado em 2 de novembro do Brasil e no mundo. É uma data para recordar os falecidos, honrar os falecidos. E a tradição, sim, tem origem no cristianismo, mas mais especificamente na igreja católica. A Igreja Católica fez esta tradição crescer e se popularizar no mundo inteiro, nos países com maioria cristã, da forma que ela é hoje. É um feriado que muita gente comemora pelo mundo inteiro. Algumas pessoas no dia 31 de outubro, outras pessoas no dia 2, mas a maioria do mundo celebra no dia 2. E isso também tem relação com o Halloween, que é vivido como uma festa nos Estados Unidos. Mas quem estudou a cultura norte-americana sabe que o Halloween é o dia dos mortos. Não é nem o dia das bruxas, é o dia dos mortos. Mas comercialmente se popularizou como o dia das bruxas. E não tem nada a ver com Harry Potter esse negócio aí, pelo amor de Deus. Mas sim, tem tradições como essas vinculadas ao cristianismo sem a gente saber. E aqui tudo isso começa quando o Concílio de Trento, um concílio que aconteceu mais ou menos ali no ano de 1545,
onde a Igreja Católica vem contra-argumentar Lutero. Olha que coisa legal para a gente falar entre o dia 31 e o dia 2 de finados. O dia dos mortos nos Estados Unidos, que é o Halloween. O dia de finados no Brasil. E dia 31 é o dia onde nós celebramos a Reforma Protestante. O Concílio de Trento ele vem para rebater a Reforma Protestante. A gente diz que é somente pela fé e que as Escrituras bastam. E a Igreja Católica vem com o Concílio de Trento para dizer, não é bem assim. A tradição da Igreja conta tanto como as Escrituras, porque as Escrituras vieram da Igreja. Então a tradição é equiparada à Escritura. Então o Concílio de Trento vem para essa realidade, para rebater a Reforma Protestante. E uma das coisas que surgem no Concílio de Trento é reafirmar a doutrina de rezar pelas almas daqueles que partiram, especialmente no purgatório. Então isso é reafirmado. E um papa, aí eu não vou entrar muito no detalhe da história, mas um papa em um momento criou o dia de finados, que no mundo inteiro, como eu falei, é conhecido como o dia dos mortos. E isso atravessou a história e chegou até a gente. Uma resposta da Igreja Católica à Reforma Protestante. O Halloween tem a influência desse concílio. Ele não tem mais o nome de Dia dos Mortos nos Estados Unidos, mas ele começa assim. E nós vivemos esse conflito identitário no dia da Reforma Protestante no Brasil. Pessoas com a dificuldade de entender que o dia 31 para nós não é um dia de mortos, mas um dia para ser celebrado a palavra da vida. E como esse concílio segue tendo influências sobre a sociedade? A Igreja Católica tem muitas influências sobre a sociedade. E nós vivemos uma era de sincretismo religioso. Então a gente vai pegando colchas de retalhos daqui e dali e misturamos dentro da igreja e, sem perceber, vivemos práticas que afrontam fundamentos da nossa fé. Muito mais do que o Halloween, ele é só um símbolo, mas práticas do mundo diversas são absorvidas pelas paredes dos nossos templos. E nós não só aceitamos, mas muitas das vezes nós invejamos. Eu lembro que quando eu era adolescente, ali nos anos 2000, em 2001 mais ou menos, eu era adolescente e surgiu um movimento no Brasil chamado Gospel Night. E a Gospel Night nada mais era do que o desespero dos pastores e líderes de jovens, de muitos pastores e líderes de jovens, porque lá na Nova Vida de Vista Alegre, se a gente falasse de Gospel Night, acho que o pastor Melo tacava uma pedra na gente. No coco, direto. Não tinha nem como pensar nisso. Mas muitos pastores estavam desesperados para fazer o que estava lá fora dentro. E aí, então não vou chamar aqui o MC Marcinho da época para cantar na igreja. Eu vou chamar o Adriano Gospel Funk, né? Quem já ouviu esse nome sabe. E aí não é o MC Marcinho, mas eu boto a batida diferente e tá tudo certo. Não vou dizer que a Gospel Night é um pecado, mas me assusta. Isso não é novo. Historicamente, a igreja tenta emular o mundo para que as pessoas que são do mundo se sintam em casa, quando deveria ser o contrário. Deveria existir na igreja um incômodo pelas coisas do mundo para que o Evangelho e o Espírito Santo transformassem as nossas vidas. Mas não, a gente emula. Existem coisas, irmãos, que nós precisamos contextualizar a nossa época. Mas o mundo nunca deve ser um parâmetro para nós. Ainda mais em coisas tão significativas. Veja como isso é preocupante, isso me entristece. Porque quando a gente entra num assunto tão delicado como a morte, o culto à morte, isso é um ponto central para a nossa fé. O apóstolo Paulo já combatia isso na Grécia. O ocultismo e o culto à morte. Não é nada novo isso. Isso foi combatido. Irmãos, a essência da nossa fé é a vitória sobre a morte. E se a gente tem dificuldade a resistir ao culto à morte, tudo é permitido. Você concorda? Isso é um fundamento da nossa fé cristã. Jesus venceu a morte, amém? Eu não posso cultuar a morte, celebrar a morte, e tem crente que vai no cemitério no dia de finados. Estou dizendo que você não pode de repente ir lá lembrar
Mas ir no dia de finado tem um simbolismo, você está aprendendo aqui hoje. Se você ia no dia de finado, por qual motivo você ia? E será que você deveria ir? Eu vou lá lembrar. Tudo bem, mas o que você está fazendo? Isso simboliza para mim o retrato da igreja pós-moderna. Uma igreja que está de braços abertos para aceitar, receber aquilo que não deve receber. A igreja precisa estar de braços abertos para receber os pecadores de qualquer tipo de pecado. Porque Jesus não faz acepção de pessoas. Amém? Então, pecadores entram aqui, eles precisam ouvir o evangelho. Mas nós não estamos aqui para aceitar pecados, e sim pecadores. Amém? Você entende a diferença? O evangelho transforma. Ele não se adequa ao pecado. O evangelho confronta o pecador. Irmãos, a cruz é o recomeço da nossa vida. E que tipo de coisas nós temos aceitado? Nós estamos vivendo um momento atípico, onde o conceito de cruz é ridicularizado. Às vezes a gente vê gente falando de cruz e parece que é uma bobagem. Você se sente até envergonhado. Não, mas peraí, a tua fé é baseada numa cruz? Cara, que isso? Não faz sentido. Eu fiz até uma música que eu mandei para os líderes de juventude, depois que eu ouvi aquela entrevista do Pedro Cardoso, falando, não faz sentido, Jesus morreu, cara, que banalidade isso. Quem viu a entrevista do Pedro Cardoso? Teve uma entrevista que bombou nesses dias. Eu tinha escutado, duas coisas me fizeram fazer essa música. Uma foi uma conversa que eu ouvi numa viagem, duas pessoas debochando do evangelho, e outra é o Pedro Cardoso. Gente, que bobagem, como é que tem um monte de gente que acredita e leva uma fé com base num cara que morreu? Aí eu olhei para ele assim e falei, bobo, é isso que me faz acreditar que a minha fé é salvadora, porque ele morre e ressuscita. E se Jesus não ressuscitou, vã é a minha pregação. Como ele ressuscitou, ela não é vã. E eu fiquei olhando para isso e vendo como muita gente enxerga essa entrevista e fica mexido. Porque falta base, falta chão firme. Estamos tão aceitadores daquilo que vem do mundo que a gente perdeu o nosso próprio alicerce. Para onde eu vou? Chega o Pedro Cardoso. Quem é ele para falar sobre isso? Quem é Pedro Cardoso na fila do pão? Agostinho Carrara da Grande Família é o máximo para falar do meu Deus. Quando Pedro Cardoso ainda estava no ventre da sua mãe, Jesus era rei de eternidade em eternidade. Nem Nietzsche conseguiu falar qualquer coisa que se levantasse contra Deus, porque do túmulo dos seus ossos Jesus já gritava, a eternidade sou eu. Enquanto aquele homem estava no seu túmulo como um vale de ossos secos, e nós damos ouvidos a qualquer coisa. Estamos num tempo perigoso. E às vezes nós não estamos só deixando aceitar, mas a gente está vilipendiando, maltratando, buscando as coisas que são do mundo. Irmãos, há como nós sermos protestantes. Você é protestante? Porque se você não é protestante, você é cristão, você pode ser católico, judaico-messiânico, mas evangélico tu não é. Tu é protestante. Quem é protestante aí? Amém. Então você é protestante. Então você é filho da reforma. Amém. Mas há como nós sermos protestantes sem viver os fundamentos da reforma? Não tem como, cara. Eu sou protestante, mas a minha vida não traduz. Há como ser protestante sem viver os comportamentos que traduzem os resultados da cruz de Cristo? Tá? Irmãos, o que nos diferencia de católicos? O que? De religiosos? Ou até de ateus que já leram a Bíblia inteira? De repente sabe até mais do que você da Bíblia. O que te diferencia desse cara? O quê? Qual a diferença? O autor da carta de Hebreus nos insere nesse contexto, de antes e depois, de como era antes e como tem que ser depois. E ele faz uma comparação entre a superioridade entre um momento e o outro momento. E o alvo aqui eram hebreus, judeus convertidos ao cristianismo, mas que estavam vivendo um conflito. Eles estavam sofrendo perseguições e lidando com a realidade. Peraí. Eu estou sendo perseguido, antes eu não era, agora eu sou. Eles eram dominados pelo Império Romano. Mas quando eles se convertem ao cristianismo, eles passam a ser perseguidos não só pelo Império Romano, como pelos próprios judeus, que perseguem os crentes. Então eles pensam assim, opa, peraí, se eu virei crente, eu sou cristão e eu sou perseguido, eu vou voltar para a segurança da sinagoga e minha vida está tranquilo. Comércios quebraram de judeus que se voltaram para o cristianismo. Então eles estavam aqui flertando com a ideia da vida de antes, a viver como judeus, com as velhas práticas. E meus irmãos, voltar a viver como judeus era voltar a viver como se não houvesse morte e ressurreição. Se você entrar numa sinagoga, você vai ver o Pentateuco inteiro.
O que diferencia a gente deles? Porque nós cremos que o Messias que deveria vir já veio. Você crê nisso? Eles não. Então, crer em Jesus e voltar à velha vida é impossível. Era impossível para um judeu. Ao voltar à velha vida, você diz, então tá, eu não considero o Messias. Viver como antes. Viver com velhas práticas. Sem Messias. Sem Jesus. E o autor se preocupa com isso. Eu sou destes que acredita que é o apóstolo Paulo, apesar de ter características literárias aqui, da forma de escrever, que não dá para eu afirmar isso aqui com segurança. Nem Augusto Nicodemos afirma isso com certeza, então quem sou eu? Mas eu, do alto da minha humildade, humilde seminarista do IBRMEC, eu acredito que foi o apóstolo Paulo. Então, eu acredito ter sido o apóstolo Paulo, e ele se preocupa em destacar esse antes e depois, porque isso era um fundamento, era uma base. Não tem como viver em Cristo sem seguir os caminhos de Cristo. É impossível. E eles estavam achando que dava. E o autor de Hebreus vem batendo ponto a ponto. Você vai ver que a carta de Hebreus é um tratado da superioridade de Jesus em relação a tudo. Aos anjos, aos profetas. E nesse capítulo aqui, ele está falando sobre os rituais, a velha vida. O que eles valorizavam antes e o que eles precisavam valorizar e praticar agora. E o que isso traria de resultado. Isso era muito importante. Repita comigo. A morte de Jesus e seus efeitos são os alicerces fundamentais da nossa fé. Não há como retroceder nisso, não tem como. Cristianismo sem cruz não existe, não dá. Não dá para flertar com outras crenças, não dá para ser sincrético, religioso. Ah não, eu sou protestante, mas eu faço essas coisas aqui e ali. Não tem como, você não talvez não seja crente de verdade. Não há como banalizar a morte. E eu cito aqui o Halloween hoje, mas assim, o Halloween é só mais uma coisa. O Halloween é uma coisa que me preocupa. É tão banal e a gente não consegue resistir ao Halloween, gente. Não consegue resistir ao Halloween. Dá para viver, então eu estou sendo criterioso demais. Dá para a gente receber o Halloween dentro da igreja? Tem como trocar alguma coisa ali, ver se dá para ajustar e eu fazer aqui uma festa de Halloween com os jovens no dia 23? Eu tenho como fazer isso? Eu estou sendo crítico demais? Dá para flexibilizar fundamentos do evangelho e ser crente ainda assim? Eu posso flexibilizar a santidade? A luta contra o pecado pode ser flexibilizada? A luta contra o sistema do mundo pode ser amenizada, homeopática, dosada, leve? Eu posso fazer isso? E ser reformado? Não! Porque ser reformado é o justo vivendo pela fé, é voltar aos alicerces. A igreja foi se distanciando. E Lutero diz, não, peraí, sola Escritura. Somente a palavra de Deus, somente o Cristo, somente o Cristo. É voltar. Eu não posso viver de uma forma que contraria isso e dizer que eu sou protestante. Ser protestante implica colocar no centro a morte vicária, que você vai aprender o que é hoje, expiatória e redentora de Jesus. Não há culto à morte, não há banalização, não há rendição quanto à luta pela santidade e nem voltar à velha vida. Se você fizer isso, você não é crente. Momentos existem de tribulações nas nossas vidas em que nós esfriamos, lutamos, desanimamos. Mas aquele que encontrou a Jesus não vai se perder de forma definitiva. Os santos do Senhor estarão com ele até o fim. Isso implica na nossa maneira de viver a vida. E hoje eu quero falar disso. Precisamos voltar às Escrituras? Aos fundamentos? Porque isso é ser protestante. Versículo 11. Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito
quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Que coisa tremenda. O primeiro fundamento é a morte expiatória de Jesus, que nós vamos relembrar. Isso tem relação com a ceia que nós ministramos hoje aqui. Em Levítico nós aprendemos e observamos através do tabernáculo os sacrifícios dos animais, a aspersão do sangue, que simbolizava a transferência do pecado e a purificação do povo, algo local. A carne daqueles homens estava sendo purificada, o sangue do animal era aspergido, esfregado de uma maneira a tornar visível a limpeza, a purificação. Um sacerdote realizava esse sacrifício, irmão, colocando as mãos sobre a cabeça do animal. Isso está em Levítico capítulo 4. E simbolicamente transferindo os pecados do povo para ele. O sangue do animal, como eu falei, aspergido, espalhado pelo altar, simbolizava a remoção da culpa de forma visual, para que fosse visto, de maneira que hoje nós temos a ceia de forma visual também. A ceia é a forma visual daquilo que Jesus fez na cruz, amém? O autor da carta enfatiza então que Cristo não entrou, porém, em um tabernáculo humano. Até aqui tudo era feito por sacerdotes humanos. Não foi um tabernáculo humano, mas um santuário celestial, mostrando como é a máxima de Hebreus, né? A superioridade de Cristo em relação a tudo e a sua natureza divina. Isso fica muito claro porque o texto fala: era conduzido por mãos humanas. E os hebreus enfrentavam aqui o desafio de compreender isso, porque era muito complicado. Um povo muito tradicionalista, religioso, apegado aos rituais, à tradição. E o que ocorreria se eles decidissem manter a velha vida? Não, eu vou manter. O que aconteceria com eles? Porque, meus irmãos, sem Jesus, não há como ter uma genuína conexão com Deus. Escolher a velha vida é escolher perder a conexão com Deus. Você imagina perder a conexão com Deus? Perder a bênção de Deus? Escolher a velha vida, a vida de antes. Você lembra do seu antes e depois? Todo crente precisa ter um antes e depois. Até para quem chegou na igreja bebê. Chega um momento na tua vida que você precisa formalizar o teu testemunho num papel. Que é quando você, de consciência plena, reconhece os seus pecados. Entende que sem alguém para te salvar você não é nada. E você é um pecador, uma pecadora condenada ao inferno. Esse momento chega. Quem está fora da igreja é mais fácil. Normalmente tem um drama. Um segurança de boate pisou na minha cara. Aí eu me rendi a Jesus. Acontecem essas coisas. Mas na igreja, às vezes você cresce na igreja é difícil. Mas esse momento existe. Você se lembra do seu antes e depois? E você se imagina voltando a viver como antes? Aqueles hebreus precisavam decidir abandonar de uma vez a velha maneira de viver. Não importa se era um ritual. O contexto nos aponta para uma decisão. Porque viver o judaísmo significava não seguir o caminho da cruz. E assim como eles, nós precisamos aprender a ter uma consciência que define a nossa história. Eu preciso decidir. Diga assim: o que Jesus fez é maior e melhor do que tudo que eu já vivi antes de o conhecer. Isso deve levar a tua vida para uma consciência, um formato de existir, de obras, de pensamentos, de atos, de planos totalmente diferentes de antes. E o texto fala que quando nós não vivemos isso e nós voltamos a viver o antes, nós estamos praticando a consciência de obras mortas. As suas obras são mortas ou você tem as mãos limpas, como quem foi redimida ou redimido pelo Senhor. Para um judeu, ignorar essas coisas que eu estou falando era simplesmente ignorar a Jesus como Messias. E muitos olham para isso e falam: como é que o cara que estava perto de Jesus, mais perto, né, porque estava 20, 30, 50 anos de Jesus, ele voltou atrás, mas não muda o conceito em relação a você. Quantos anos se passaram? Jesus é o mesmo. E tem gente no século 21 que acha que pode viver ignorando a Jesus, ignorando o que ele fez, ignorando a vida que precisa ter depois que conhece a ele, e acha que pode continuar sendo cristão e está tudo bem. Só que não. Só que nunca. A ideia da igreja de participar de festividades que são mundanas não é aceitável.
não é aceitável. Celebrar os Dias dos Mortos ou Halloween não é comum para quem vive a fé. Viver conforme o sistema do mundo não é normal para você. Mas não estou falando apenas desses dias, porque que outras influências têm atraído o teu coração? O que tem atraído você? É o novo clipe da Anitta? Você que é casado e depois do trabalho está indo encher a cara enquanto a sua mulher está em casa com seus filhos? Você que já está de cabeça branca e tem tanto tempo da igreja que acha que já está até melhor do que todo mundo aqui. E todo mundo que está aqui. E você nem quer vir mais. Flerta com desigrejar, porque todo mundo é insuportável nessa igreja. O que tem seduzido o seu coração, meu irmão? Precisamos discernir o que podemos permitir ou não nas nossas vidas. Não é uma questão de pode, não pode meramente, porque nós estamos no tempo da graça e o nosso coração discerne pelo Espírito aquilo que nós não podemos ou podemos fazer. Nós sabemos, a palavra de Deus está aqui, mas estamos falando de princípios. Eu não preciso dizer para um adolescente que é convertido o que ele pode ou não pode fazer. Sabe por quê? Porque se ele é convertido, ele já tem, pelo Espírito, uma moral elevada, que não é a moral desse mundo. Quanto mais você, que tem 20 anos de igreja, 10 anos de igreja, eu e nem o pastor Fábio, nós não, os líderes, não precisamos dizer, ficar controlando quem está enchendo a cara na rua, caído no chão, e a mulher tendo que catar o marido. Não precisamos dizer. Se você é verdadeiramente convertido, não é uma questão de uma festa, mas o princípio que está por trás disso, se nós abrimos o nosso mundo para o Halloween, para o que nós estamos abrindo a nossa vida também. Alguns podem achar, por outro lado, bobagem celebrar a reforma, mas Lutero também não queria festa para a reforma, não, sabe? Ele não queria celebração. Lutero prega as suas 95 teses na Catedral de Wittenberg para restaurar o valor à palavra de Deus. Ele não queria festejar, ele queria um debate no entorno do Evangelho. Conversar sobre a necessidade de voltar, não era festejo. Então, eu festejo. Mas se você, eu fiz um post no dia, conversei com amigos que são teólogos, mas se você não quiser festejar a reforma, pelo menos viva a reforma, porque senão você não é protestante. Retorne aos fundamentos, retorne. A reforma é voltar à palavra de Deus. E pode parecer pequeno, a pequena concessão que você faz hoje, mas a vida em Cristo exige um comprometimento que é total. Eu não estou dizendo com isso aqui que você não vai nunca fraquejar, você vai cair. Mas eu estou falando que antes de você cair, muitos estão entregando as suas vidas às concupiscências. Não precisa nem haver a tentação, já estão mergulhados e buscam no mundo, trazem para dentro da igreja. Se você é filho da cruz, se você é fruto do sacrifício expiatório de Jesus, você não pode viver de uma forma complacente ao peso do pecado, porque a expiação, a morte expiatória de Jesus, expiar é retirar a culpa para uma vida leve, sem pecado, uma vida leve. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. O meu jugo é e o meu fardo é leve. Mas tem pessoas aqui que são crentes vivendo vidas pesadas, estão andando em desencontro da cruz. Você está anulando a cruz. Como os judeus. Você está como os judeus, anulando a cruz, quando você deve deixar tudo na cruz. Irmão, o sacrifício de Cristo deve resultar em um comportamento que herda os frutos do Calvário. Olhando para si essa noite, você está convicto das mudanças que você precisa fazer? Veja o que o versículo 14 diz no final. Para que isso tudo? Para que essa reflexão que eu estou fazendo? Para servirmos ao Deus vivo. E essa palavra não está lá à toa. É um confronto à morte. Jesus ressuscitou. Temos um Senhor vivo. Que coisa tremenda. Porque nós vamos servi-lo. A cruz dá para você um propósito de vida. Se você de repente perdeu tudo, perdeu um casamento, perdeu uma empresa, se você está ao chão, encontre em Cristo um propósito de vida. Ele tem algo para você. Versículo 15. Por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna. Visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sobre a primeira aliança. Porque onde há um testamento, é necessário constatar a morte de quem o fez. Sim, porque um testamento só é confirmado depois da morte de quem o fez. Pois de maneira nenhuma um testamento tem força de lei, enquanto ainda vive quem o fez. Segundo fundamento, e provavelmente deve ser o último pela hora.
o fundamento da morte vicária de Jesus. Você vai aprender o que é isso. Primeiro a gente teve a remoção do fardo e da vida que era culpada para uma vida leve. A morte expiatória é isso. Agora é uma morte substitutiva, substituição, renovo. Vicário é alguém que faz algo em nome de alguém. Morte vicária. Jesus morreu a morte que você deveria morrer. Entende o que é a morte vicária? Quando alguém falar, um pregador assim, doutor, falar a morte vicária de Jesus, você já sabe o que é. Alguém que fez algo em seu nome. E sem procuração, hein? Ele mata a morte no teu lugar, morrendo a morte dele por você. Isso é a morte vicária. E o texto nos mostra que Cristo agindo aqui de forma vicária, representando você, representando aqueles hebreus que estavam aflitos, se voltavam a viver como antes ou não. E o texto diz que ele deixa algo precioso. E o autor de Hebreus evidencia o que a gente sabe. Ninguém pode pegar a herança enquanto quem deixou a herança está vivo ainda, né? Não dá para fazer isso. Só a Suzane que quis fazer isso, né? Aí tentou matar lá, tentou e conseguiu matar os pais e está presa. Mas via de regra, a herança vem quando quem deixa algo para você já morreu. O testador aqui é Jesus, ele que deixa o testamento. E essa herança que ele deixa é uma nova história. Aí você pode pensar, se eu morrer na cruz, se eu morresse na cruz, o que aconteceria? Nada, você ia só morrer na cruz. Você merecia morrer na cruz. Só que se você morresse, você não conseguiria gerar uma nova aliança. Se você quer ter uma facilidade assim grande para encontrar o que aconteceria com você se você morresse na cruz, se você olhar para o ladrão da cruz do lado esquerdo, Jesus, o cara que estava com o coração fechado. Aquele cara lá morreu pelos seus próprios pecados, amém? E o que ele garantiu uma nova vida? Ele só morreu. Era impossível para você fazer qualquer coisa por você mesmo. Você não geraria uma nova aliança. E o texto nos mostra que somente o sacrifício perfeito de Jesus garante a nossa herança e uma nova aliança de conexão com Deus. Isso é importante para você saber que os teus máximos esforços não seriam capazes de fazer nada, nem por você, quanto mais por outras pessoas, pelos seus filhos, pela sua esposa, pelo seu marido. Veja a seriedade disso. Você estava impotente, inútil diante da morte. Como é que a gente pode banalizar a morte, né? E esses hebreus leram essa carta pela primeira vez. Eu leio hoje e me emociono. Imagina aquela galera lendo pela primeira vez lá atrás. Um povo que era religioso sendo golpeado no seu ego. Você está fazendo algo que vai te levar para longe de Jesus e é inútil. Obras mortas, muda, viva a vida nova. E o texto diz que nós somos, por isso, herdeiros. Quem são os herdeiros? Nós. A única maneira de você não ser impactado pela herança do Evangelho é se você não for um herdeiro, se você não tiver um vínculo com Jesus. É impossível banalizar para um crente verdadeiro o centro da nossa fé, porque a cruz de Cristo está no centro de tudo. Você é um herdeiro? Você é uma herdeira da cruz de Jesus. E diante dessa cruz está você, na cruz que gera a tua herança. Todos nós estamos diante da cruz. E existem pessoas que estão diante da cruz, como Pedro Cardoso, olham para ela e não fazem a mínima ideia do que está acontecendo, tacam pedras, amaldiçoam, ridicularizam, porque eles não têm a herança do Espírito Santo dentro de si e nunca saberão do que trata esta cruz, até que o Senhor um dia, se quiser, tenha misericórdia deles. Se essa mensagem faz sentido para você, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, porque você nasceu de novo. E se você é um herdeiro, que herança ele deixou? Porque uma coisa é importante, né? Tipo, se alguém bater na tua porta, ó, Carol, tem uma tataravó lá que deixou uma herança só para você. Aí você vai saber, o que ela deixou? Né? O que ela deixou? Cadê o testamento? E o que ele deixou para você? Porque é um testamento. O que ele deixa nesse testamento? Uma nova aliança. E qual testamento é esse? Um novo testamento. Se você quiser ler o Novo Testamento, você pega ali a partir de Mateus, João, Lucas. Esse é o Novo Testamento. Irmãos, nós somos herdeiros do Novo Testamento. E se você quiser saber, eu vou te dar um spoiler. Se você quiser saber o que você herdou, leia o Novo Testamento, para ver que quem morreu deixou algo precioso para você. A herança de Jesus são as suas promessas contidas nesse Evangelho, de modo que você pode confiar a sua vida ao que está escrito aqui. Nada que está escrito aqui deixará de ser cumprido. Este Evangelho, a ele você pode confiar a sua vida.
como nem na sua esposa ou no seu esposo ou nos seus filhos você pode confiar. Confie a sua vida a este evangelho e ele não falhará com você. Ele precisa ser lido. E aqueles que entendem essas palavras não se perderão. Os que ouvem essas palavras têm o seu peito queimando pela palavra vida do Cordeiro, como diz o texto de Lucas 24:32. Não é verdade que o coração nos queimava no peito quando ele falava pelo caminho e quando nos explicava as Escrituras? Todos nós, para todos os efeitos, estamos no caminho de Emaús, ouvindo a Jesus nos explicar. Temos uma visão ainda incompleta, mas já sabemos que é a voz dele, porque o nosso coração queima. Se o seu coração queima ao ouvir essa palavra, você nasceu de novo. Aleluia! Não dá para ignorar isso e aceitar qualquer coisa que vem do mundo. A morte vicária de Jesus me deu uma vida nova, me substituiu. Eu não posso aceitar nada menos do que o Evangelho. Tem uma amiga jovem aqui minha, que eu falo para ela, ó, eu só te peço uma coisa, o Evangelho. Falei para a Carol também já isso, né? Quero nada de você, só o Evangelho. Só o Evangelho, porque é tanto. O Evangelho é muita coisa. Não dá para nós sermos indiferentes aos resultados, aos efeitos da morte vicária, ou seja, substitutiva, estou repetindo para você gravar. E sermos igreja, não tem como. Não dá. Não tem como ser igreja assim. Porque isso gera para você relação com Deus. A morte vicária quebra a ponte e te reconecta com o Pai. Como está a sua relação com Deus? Porque o diagnóstico para você nessa noite, já estou encerrando. O diagnóstico para você nessa noite, saber como está a sua relação com Deus, é se isso que eu estou falando para você faz algum sentido. Se tanto faz, dê atenção à sua relação com Deus. Você precisa recomeçar. Você precisa recomeçar. Reflita, você ainda vive como escravo de paixões e prazeres ou você deixou isso no passado? Eu conversei com um amigo meu recentemente, crente de outra igreja, não é daqui não. Ele lutou, foi extremamente difícil não deixar o filho dele participar das festas de Halloween. Foi difícil. E na minha cabeça ele falava, é um áudio, né? E eu estava ouvindo o áudio dele, eu estava falando assim para mim, extremamente difícil. Ele falou que foi um enorme sacrifício. Olha que coisa, que paradoxo. Ele disse que foi um enorme sacrifício não deixar o filho dele. Aí eu falei, gente, o enorme sacrifício foi outro. Esse foi complexo de realizar. Lá no Calvário, o teu de não mandar o teu filho para a festa de Halloween é mole, perto do que aconteceu. Só que socialmente a gente está tão fragilizado, o nosso evangelho está tão frágil, homeopático, diluído, sujo, banal, que não deixar o filho ir para uma festa de Halloween se torna muito difícil. Que evangelho você está vivendo? Você é um herdeiro ou não é de Jesus? Cadê a tua herança? Cadê o teu testamento? Se ele está perdido, chega em casa e começa a ler. Faça um plano de leitura e relembre o que Jesus deixou para você. Porque se você se esquecer disso, a sua vida está perdida. Miseráveis são aqueles que se esquecem do que o Senhor deixou. A luta verdadeira foi travada no Calvário. É difícil ainda lutar contra a carne. Ela está aqui. Eu costumo dizer que é o inimigo íntimo. A gente tem medo do diabo. Às vezes, né? É o diabo. Caramba, será que é um cara chifrudão, feio? Mas o teu inimigo mais íntimo, mais chegado, é aquele que dorme contigo todo dia. Não é tua mulher não, hein? Não é o marido não. É você mesmo. É difícil. Mas saiba que o poder do pecado não está mais sobre você. Você pode vencer essa batalha. Preste atenção no que eu vou te dizer nessa noite. Se tem sido difícil lutar contra o pecado, não se entregue às paixões. Jesus Cristo venceu a morte na cruz para que você pudesse vencer hoje também. É por isso que a palavra de Deus nos diz que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque não foi nem eu que lutei a batalha. Perceba isso, é mais do que vencedor. Eu venci sem nem lutar. Eu nem compareci no campo de batalha. Alguém venceu e eu sou vencedor também. Eu sou mais do que vencedor. Você vai conseguir se você perseverar. Jesus te entrega as ferramentas para vencer esse pecado. Não retroceda, enfrente os pecados. Você vai vencer em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus está sobre a sua igreja. Se você tem enfrentado dificuldades, faça um propósito de oração. Chame amigos, chame amigas, mas não retroceda diante do pecado. Não faça isso, caminhe para o alvo. Em frente, não deixe essas coisas dominarem você. Leia o Novo Testamento, o teu testamento, a tua herança. E relembre o que ele deixou para você. O terceiro fundamento é a morte redentora de Jesus.
Mas isso aí vai ficar para um outro momento. Em outro momento eu vou pregar só sobre versículo 22 ao 28. Pode ser uma quarta, quem sabe? Eu estou escalado para o dia 13, né, Diego? A gente trocou. Então, se você quer saber sobre isso, quarta-feira, dia 13. A morte redentora de Jesus será pregada nessa quarta-feira. Já tem a mensagem pronta, olha que beleza, hein? Olha que beleza, hein, feliz? Já estou feito. Amém, igreja? Essa é a mensagem do Senhor Jesus. Que você vá para casa hoje, lembrando que concessões ao pecado não são boas. Não se sinta envergonhado. Pelo contrário, repita as palavras de Paulo: não me envergonho deste evangelho. Se você tiver que não fazer algo para você e para a sua família, mesmo que você receba uma pressão da escola, da faculdade, do seu chefe, não faça, não retroceda diante das pressões do mundo. Prove dos resultados da morte expiatória e se deleite naquilo que a morte vicária de Jesus te proporcionou. Ela te reconecta com Deus. Vá para casa hoje pensando: o que eu fiz essa semana? Foi ruim? Não tem problema, eu vou me ajoelhar aqui. E o sangue de Cristo me purifica de todo o pecado e vai me reconectar. Bota um louvor baixinho e fala: Senhor, eu preciso de Ti. Ele vai restaurar a tua vida. Não importa o que você tenha feito, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E se você crê nisso, feche seus olhos, vamos orar.